É importante que o eletricista entenda esse sistema aqui que nós já falamos bastante. Então, nós vamos dar uma olhada assim. Essa ligação é a ligação triângulo ou delta. Normalmente conhecido como ligação em triângulo. Se você achar delta, é a mesma coisa. Delta significa triângulo. Então, aqui eu tenho 220 trifásico. Ou seja, eu tenho 220 volts entre duas fases R e S, tenho 220 volts entre S e T, e tenho 220 volts entre R e T. Todas as três medidas que eu fizer, eu vou ter sempre a mesma voltagem. O que significa isso? É um sistema trifásico. Isso é um sistema trifásico. Tem três medidas iguais. Vamos lá. Essa ligação, que é a ligação em delta, é a ligação de menor tensão. Ou seja, menor que essa não dá para aplicar que o motor vai perder potência, né? Então, essa bobina aqui, ó, nós vemos que L1, bobina L1, ela está ligada à fase R aqui, ó, R aqui, no número 1. Na mesma bobina, no final dela, que é o número 4, ela está ligada à fase S. Tá vendo? S vem aqui, entra no número 4. Não importa as outras coisas que estão ligadas. Importa que a bobina 1 está recebendo 220 volts da onde? RS. RS não é 220? Então, o R está aqui, o S está aqui. Então, ela está recebendo 220 volts. Se você for analisar a L2, é a mesma coisa. Ela está recebendo a fase S no número 2 e a fase T número 5. Que numeração é essa? Essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Início 1, final 4. Início 2, final 5. Início 3, final 6. Se for analisar a L3, a mesma coisa. Ela recebe o R também, não é só para cá que o R vai. O R vai para bobina número 3 também. Aqui no número 6. E a fase T vem por aqui e chega no número 3. Então, entre 6 e 3, eu estou aplicando o quê? Fase R e fase T. Fase R e fase T não é 220? 220. Então, estou aplicando nessa bobina L3 220 volts. Todas as bobinas receberam 220 volts, com fases, combinações diferentes. Essa é a menor tensão. Eu peguei esse motor, abri essas pontas 4, 1 e 6, 2, 4, 3, 5, que fechou o triângulo aqui. Eu abri as pontas. Fiquei o quê? Com 6 pontas. Desfiz a ligação. O motor está com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ligar ele em estrela. É outra ligação, é diferente dessas aqui. Ligação estrela. Que é a maior tensão. Aqui é a menor tensão. Aqui é maior tensão. O motor de 6 pontas, ele serve para ligar em duas tensões diferentes, 220 e a outra tensão que nós estamos estudando para falar qual que é. Antes disso, nós vamos analisar, relembrar aqui, ó. Quando a gente tinha um circuito série, isso é um circuito sério, a corrente entra por aqui, passa pelo primeiro componente, sai do primeiro, entra no segundo, sai do segundo e volta para a rede. E se tivesse 3, passava pelo 3 antes de voltar para a rede. Se tivesse 4, passava pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto, depois voltava para a rede. Isso é um circuito série. Eles estão em série. A corrente que passa na primeira é igualzinha a corrente que passa na segunda, é igual que volta. A que sai é a mesma que volta. Isso é um circuito série. Nós calculamos a voltagem em cima dessa lâmpada aqui. Nós falamos, essas lâmpadas são iguais, são duas lâmpadas iguais. As duas lâmpadas são 110 volts, as duas lâmpadas são 60 watts, as duas lâmpadas têm a mesma corrente e a mesma resistência, as duas, igualzinha. Aí, eu vou calcular aqui. A voltagem em cima, que eu vou medir aqui com o voltímetro aqui em cima dessa lâmpada, para ela acender, a voltagem que vai, antes dela acender, eu vou medir, eu quero saber que valor que tem em cima dela. Eu sei da resistência da lâmpada e a corrente é a única, né, no circuito inteiro. Então, se eu tenho a resistência dessa lâmpada multiplicado pela corrente que é a única, eu vou achar essa voltagem, 110. Se essa lâmpada é igual a essa, a resistência dela também é igual a essa,
E a corrente é igual também, que é uma só, e a voltagem também vai ser a mesma. Ou seja, comparando isso com isso, essa voltagem aqui, essa voltagem aqui, então no circuito sério nós vimos que as tensões, a voltagem, né, se divide conforme cada componente. Então eu tenho, apliquei 220, esse 220 ficou 110 nessa e 110 nessa. Exatamente, dividi em dois. Por que em dois? Porque elas são iguais. Se fosse diferente, aí seria diferente, teria que calcular. Pensando assim, nós vamos fazer um estudo baseado no circuito série. Eu vou fazer um fechamento. Esquece essa bobina. Peguei aquele motor, tá aqui aquele motor totalmente aberto. Vou ligar só duas pontas e vou ver. Vamos fazer uma análise do que nós entendemos. Essas duas bobinas não estão em série? Tá, igualzinha a essa. Aqui eu vou pôr a fase R. A fase R entrou aqui, saiu do primeiro elemento, que é uma bobina, entrou no segundo elemento, que é outra bobina, e saiu do segundo elemento, que é a fase S. Fase R e fase S. Então eu tenho duas fases aí. Tenho duas fases entre as duas bobinas em série. Então, se eu tenho duas fases, eu sei que essa bobina precisa receber 220, essa também precisa para que o motor rode plenamente. Então eu teria que aplicar aqui entre R e S 220 mais 220. Estou fazendo a operação inversa. Tá? Se eu pegar essa lâmpada 110, quanto volts tem que aplicar aqui? Se essa é 110 e essa é 110, se eu aplicar 220, elas são iguais, eu vou dividir 110 para cada um. Uma operação inversa. Agora, se eu tiver que aplicar aqui o valor entre R e S, seria 440 volts. Aplicar 440 aqui, vai ficar 220 aqui e 220 aqui. Igualzinho que nós conversamos aqui. A mesma coisa. Só que isso é uma ligação série. Aqui, o motor não está ligado em série. O motor está ligado em estrela. O que significa uma ligação estrela? As fases interagem nesse ponto. Então, eu apliquei uma tensão aqui. Realmente, isso daqui, pensando somente nas duas, está em série, mas eu tenho a fase T injetando corrente aqui no meio das duas. Essa corrente vai para cá e vai para cá. Portanto, eu não preciso de tudo isso para ter 220, por esse motivo. Não preciso de tudo isso para ter 220 aqui, 220, que é o que eu preciso para que o motor rode plenamente. Não preciso mais de 220. E qual é o valor então? Quantos volts? Esse motor aí, eu pus ele aqui, fiz a ligação estrela, nós fizemos série somente para fazer o estudo. Eu tenho uma ligação estrela, tá? Que é esse daqui, e quero saber quantos volts eu posso aplicar aqui para ele que receba 220 e rode plenamente como se estivesse ligado em triângulo. Qual voltagem que eu posso aplicar aqui? Simples. A voltagem que eu posso aplicar ali eu uso a voltagem da bobina, que é 220 volts, multiplicado por raiz de 3, não precisa falar o raiz de 3 agora. Vou multiplicado por 1,73, que é raiz de 3, que vai dar, eu pego a voltagem, essa voltagem de uma bobina, multiplico por raiz de 3, que é o fator trifásico, e vou achar a voltagem que eu posso aplicar aqui em cima, que é 380 volts. Então aqui, o que eu posso aplicar aqui? Eu posso aplicar aqui 380 volts trifásico. Aplicando 380 volts trifásico aqui, eu vou ter 220 volts em todas as bobinas. Então esse número 380 não foi chutado, ele foi calculado, ele surgiu de um cálculo que eu posso pegar um motor com 6 pontas, eu posso ligar em dois sistemas diferentes, um sistema 220, um sistema 380, tá? E com o mesmo motor, somente eu faço ligações diferentes. Ora eu fecho desse jeito, quando eu quero ligar em 220, eu abro as pontas e fecho desse jeito para ligar em 380. O motor vai dar a mesma potência, o mesmo rendimento. Qual a diferença, então,
Se é tensão diferente, qual a diferença? Bom, esse daqui, ele vai ter uma corrente menor. Esse aqui vai ter uma corrente menor e esse vai ter uma corrente maior. Por quê? Porque aqui a voltagem é menor, multiplicada por uma corrente maior que essa daqui, e eu vou ter uma potência. A grosso modo seria isso daí. Tem outros fatores que nós vamos levar em conta no sistema trifásico, mas vamos supor, eu pego 220, multiplico por, vou chutar, multiplico por 5. Vamos ter que fazer a conta aqui depois, vamos já começar já. 220, vamos supor que eu tenho a corrente de 5 amperes, 225 amperes, não sei, estou exemplificando. 220 vezes 5 igual, eu tenho 1100 watts. Bom, o motor então é 1100 watts. Vai morrer, nasceu 1100 watts, vai morrer 1100 watts. Ninguém, as bobinas estão lá dentro, ninguém vai arrancar ela para modificar nada. Só vou ligar diferente. Então se ela tem, esse motor tem 1100 watts, quando eu aplicar 380, como é que eu faço para ele continuar sendo 1100 watts? Eu pego, a corrente não é igual a grosso modo, potência dividido por volts. Qual a potência? 1100 watts. Dividido por 380 agora. 380 volts, 1100 watts. Vamos ver que a corrente é menor? 1100 watts dividido por 380, 12,8. Então, com 12,8 ampere, em 380, ele me dá 1100 watts. Em 220, ele vai ter 5 amperes e vai dar 1100 watts. Por que ele vai dar a mesma coisa? Porque o motor é 1100 watts. Você compra ele. Eu quero um motor de 1100 watts. O cara vai te dar um motor de 1100 watts. Onde é que você vai ligar? Problema seu. Você vai ligar em 220, ele vai ser 1100 watts. Você comprou 1100 watts. Você vai ligar em 380, ele continua sendo 1100 watts. E como é que eu vou fazer 380 multiplicada por 2,8 amperes? Vou ter sempre 1100 watts, porque eu comprei um motor de 1100 watts, ele não vai se modificar não, tá? Então, aqui só para mim achar, né? Mas ó, 380 multiplicado por 12,8, que é um valor, uma corrente menor, vou ter 1100. 220 multiplicado por 5, que é bem maior, vou ter 1100 watts, que o motor é 1100 watts. Somente me socorreu quando eu tenho uma tensão diferente.